Esse programa é livre para todas as idades. Olá, muito boa noite para você. A governadora eleita Fátima Bezerra anunciou hoje mais 3 nomes para o secretariado dela. E mais, auditores fiscais do governo do estado fizeram hoje uma paralisação em protesto contra os atrasos salariais. A equipe de transição de Fátima afirmou que o déficit nas contas públicas deve chegar a quase 3 bilhões de reais. O meu entrevistado de hoje aqui no estúdio é o presidente estadual do PSL, o coronel Hélio Imbrósio. O Enfoque Político desta sexta-feira, dia 21 de dezembro de 2018, está no ar. A governadora eleita Fátima Bezerra anunciou hoje mais 3 nomes para o secretariado dela. Aqui está um dos nomes anunciados, o economista Aldemir Freire, que por um tempo presidiu o IBGE aqui no Rio Grande do Norte, vai assumir a Secretaria de Planejamento, que é uma das pastas mais importantes do governo. Outro nome anunciado ainda por Fátima Bezerra é o da jornalista Guia Dantas. Ela vai assumir a assessoria de comunicação social, que tem status de secretaria. E um último nome anunciado por Fátima Bezerra é o de Jaime Calado, que é ex-prefeito de São Gonçalo do Amarante. Ele é ex-marido da senadora eleita Zenaide Maia, senadora eleita pelo PHS. Esses são mais 3 nomes aí anunciados por Fátima Bezerra. Jaime Calado vai assumir, nesse caso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado. E agora fica a expectativa, ou resta a expectativa, para quem vai comandar a chefia de gabinete, a chefia da Casa Civil. Nesse nome aí deve ser colocado, deve ser emplacado o nome do deputado estadual Fernando Mineiro, do Partido dos Trabalhadores, nome que deve ser anunciado nos próximos dias. E os auditores fiscais fizeram hoje uma paralisação, tanto em Natal quanto em Mossoró, para protestar contra os atrasos salariais. O governo do estado continua sem expectativa para pagar o 13º salário de 2018 e também para pagar os salários do mês de novembro, que restam ainda, e os salários do mês de dezembro. A Secretaria de Tributação do Estado realizou uma paralisação em decorrência aos 2 13º atrasados, ao mês de novembro em atraso e ao mês de dezembro, que está quase em atraso. A situação está complicada. Hoje, os servidores da Secretaria de Tributação, os auditores fiscais, todos aqueles servidores que têm um rendimento superior a R$5.000 no estado do Rio Grande do Norte, estão com mais de um ano do 13º de 2017 atrasado, estão com atraso no recebimento do 13º do ano 2018, estamos com atraso no recebimento do mês de novembro de 2018 e sem quaisquer perspectiva também para o mês de dezembro, que se aproxima, ou seja, estamos caminhando para entrar no novo ano, inclusive com o novo governo, com 4 folhas de salário em atraso, que está tornando uma situação insustentável para todos os trabalhadores e servidores, especial da Secretaria de Tributação. Vocês pretendem manter essa paralisação até quando? Hoje, na verdade, está sendo realizado um grito de advertência, né? A resignação da categoria está muito grande. É importante frisar que a Secretaria de Tributação é o órgão responsável pela arrecadação dos tributos estaduais, arrecada mais de 60% das verbas orçamentárias do Estado, especialmente o ICMS. Só nesse ano de 2018, mais de R$500 milhões de ICMS teve esse incremento na receita. No mês de dezembro, mais de R$50 milhões a mais do que o ano passado e, infelizmente, o governo, me parece, não tem priorizado o pagamento dos servidores públicos, que é um total absurdo, uma vez que estamos falando de verba de natureza alimentícia, de sobrevivência dos servidores e estamos caminhando para essa situação de desespero já de 4 folhas de salário em atraso. Como tem sido a resposta do governo do estado? Não, tem sido bem evasiva, segundo informações repassadas pelo nosso sindicato, estiveram lá em reunião com o secretário de Planejamento na semana passada, ou melhor, na data de ontem, na semana passada, porque são todas reuniões, mas não há nada em concreto que possa dizer que naquele dia vai pagar, naquele dia vai honrar, não há nenhuma informação concreta para a regularização dessa situação.
Inclusive, ainda sobre essa questão dos salários, o governo do estado prometeu, em reunião com representantes das associações dos militares, policiais militares e bombeiros, que vai pagar o 13º salário de 2017 na próxima sexta-feira, dia 28, mas será pago somente para os servidores da segurança pública. Portanto, continua sem previsão o restante do pagamento do 13º salário de 2017 para os demais servidores que recebem acima de R$ 5.000, com exceção da segurança pública, e continua sem previsão o pagamento do 13º salário de 2018, que por lei deveria ser pago até ontem, e também para o pagamento dos salários do mês de dezembro, sem falar também, incluindo também, aliás, a falta de previsão para o restante dos salários de novembro, que até agora quem recebe mais que R$ 5.000 não viu um centavo desses salários. A equipe de transição de Fátima Bezerra, em coletiva hoje em Natal, afirmou que o déficit financeiro do governo do estado deve chegar a quase 3 bilhões de reais. Nessa fatia está incluso pagamentos atrasados dos servidores e os fornecedores, que é a maior dívida desse bolo financeiro. Vai cair no colo de Fátima Bezerra, vai ter de dar uma resposta positiva para o Rio Grande do Norte, especialmente para os servidores que há 3 anos amargam irritantes atrasos salariais. E a Câmara Municipal de Mossoró marcou para hoje uma sessão extraordinária, porque está em recesso parlamentar, para votar 3 projetos da Prefeitura de Mossoró e ainda a regulamentação do 13º salário para os vereadores e o pagamento do terço de férias para os parlamentares também. Acontece que não teve quórum para ser realizada a sessão. Estava em pauta hoje na Câmara Municipal de Mossoró a regulamentação do terço de férias dos vereadores, assim como o 13º salário. Por um desentendimento entre os próprios parlamentares, a sessão teve que ser adiada. 13º salário, verba de gabinete e agora terço de férias. O que será que a população de Mossoró acha disso? Amigo, é o tipo da coisa, eles só trabalham 2 dias por semana, ganham 13 mil e o salário mínimo é 900 e pouco. Não tem cabimento, né? O país não está em crise, a gente está querendo diminuir os gastos. Por que é que eles estão fazendo isso? Eles já ganham bem demais. Aí vai outro aumento para eles, isso aí não tem condições não. Isso aí, meu amigo, isso é demais mesmo, é inaceitável. Certamente o fazem com base na lei, na legislação. Mas é um contrassenso nesse momento que a sociedade brasileira enfrenta tantas dificuldades financeiras, aonde o governo do estado tem rombo declarado, onde o governo federal, onde a economia está estagnada. E mesmo sendo uma atitude legal, e isso vai ser justificado, mas o momento é inapropriado. A sociedade está hoje pagando um preço muito caro de pessoas que estão desempregadas. A recessão está tomando de conta. E no final dessas contas aprovadas no último dia praticamente do legislativo, o cidadão contribuinte é que vai bancar, a partir dos impostos que ele contribui. Então acho um momento inoportuno, isso poderia ser segurado para um outro momento, ou até digo, não ter nada nesse sentido e pensar nesses recursos para ser utilizado na construção da sede própria, porque o cidadão moçorense paga há 27 anos o aluguel de uma casa legislativa. Então, por que não programar os recursos, já que tem recursos sobrando, para serem utilizados na construção de sua própria sede? Essa sessão não aconteceu por um motivo bem óbvio. Os vereadores boicotaram a sessão, os vereadores que votaram a favor do retorno da verba de gabinete, porque o texto final, ou a redação final do projeto de lei que determina a retomada da verba de gabinete não estava em pauta como os vereadores favoráveis a essa verba queriam. Daí, não compareceram à sessão de hoje. A presidente da Câmara, Isabel Montenegro, em nota oficial, chegou a afirmar que os vereadores que faltaram à sessão são justamente os vereadores que são a favor da verba e que eles quiseram propositalmente, em um acordo de bancada, boicotar a sessão extraordinária marcada para hoje. Portanto, os 3 projetos de iniciativa da Prefeitura de Mossoró e o projeto de lei do 13º salário para os vereadores e também o pagamento do
do terço de férias para os vereadores, esses projetos não têm data para serem votados, vão ficar somente para o próximo ano. Agora eu vou um rápido intervalo. No próximo bloco você vai ver aí mais informações que circulam ainda nesta sexta-feira. A prefeita Rosalba Ciarline viaja para o exterior e a vice-prefeita Nayara Gadelha assume o comando do município até o dia 2 de janeiro. No próximo bloco eu também inicio a entrevista com o presidente estadual do PSL, o coronel Hélio Imbrósio. Tudo muda quando você se move. Vestibular Diocesana 2019.1. Faça já a sua inscrição. Estrutura completa. Cursos 100% presenciais. Preços acessíveis. E bolsas para os primeiros colocados. Faculdade Diocesana de Mossoró. Tudo muda quando você se move. Inscrições 84-84-3318-7648. Nosso Atacarejo apresenta em 2019 a maior Estádio Maior. Esse janeiro pegou, junto com ele, Chegue companhia. De 4 a 6 de janeiro, a cidade de Marcelino Vieira está em festa. Chegue Folia 18 anos. E para comemorar esta data, a primeira do Brasil traz ela de volta. Chegou Claudinha da Luceira. Cláudia Leite. Por aqui na madeira. Cláudia Leite. Pela primeira vez na maior do interior. Piscirico. Piscirico. E a banda do Jegueiro, Chicabana. Tá com raivinha B, tá com raivinha B. Chegue Folia 18 anos, a maior de maior. Cobertura oficial TV Terra do Sal. Do Chegue. Para cuidar bem da vida das pessoas, cuidamos de todos os detalhes, desde o acolhimento, na recepção, ao atendimento médico e de enfermagem. Buscamos excelência e humanização no atendimento. O Hospital Wilson Rosado dispõe de urgência e emergência cardiológica 24 horas, setor de oncologia com tratamento quimioterápico particular e pelo SUS, e um dos maiores centros cirúrgicos do Rio Grande do Norte, com 9 salas, 2 microscópios cirúrgicos AIS, 4 aparelhos de vídeo laparoscopia Full HD, 42 leitos de UTI adulto e mais de 140 leitos para internamento. Esse é o Hospital Wilson Rosado, cada vez mais perto de você, cuidando da sua saúde. Doutor, a parte da alvenaria já está toda pronta. Agora vamos precisar da madeira e das telhas. Madeireira Beira Rio. Oxe, e toda a estrutura hidráulica e elétrica? Madeireira Beira Rio. Também tem a porta e as tintas, viu, doutor? Madeireira Beira Rio. Doutor, você vai fazer esse pedido quando? Vai demorar, é? Aí, ó. Acabou de chegar. Madeireira Beira Rio, BR-304, em frente à rodoviária. Fones 3314-0500, 3312-7313. A gente retorna com o Enfoque Político desta sexta-feira e agora a gente faz um rápido passeio pelos blogs e portais de notícias aqui do estado. A gente começa pelo blog Saulo Vale. A prefeita Rosalba Ciarline pediu autorização à Câmara Municipal de Mossoró para fazer uma viagem ao exterior. Desde ontem ela está considerada licenciada e transmitiu o cargo de prefeita para a vice-prefeita Nayara Gadelha, que fica agora interinamente no cargo de prefeita. Rosalba afirmou que os salários do mês de dezembro serão pagos a todo o funcionalismo público municipal até a próxima sexta-feira, dia 28. Agora, virando a página aqui, a gente tem mais outra informação. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou a doação do antigo Fórum Silveira Martins, que funciona no centro de Mossoró, para a UERN. A UERN tem uma proposta de instalar toda a faculdade de medicina
nessa estrutura. Essa estrutura hoje já funciona a prática jurídica da UERN. A UERN vinha tentando a doação através do governo do estado e aí teve que ser aprovada na Assembleia Legislativa desse prédio para a universidade para fazer então o desmembramento da Faculdade de Direito para o antigo Fórum Silveira Martins. Vale lembrar que nessa semana outra proposta relacionada à UERN também foi aprovada na Assembleia Legislativa, que é aquela que cria as cotas para a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, cotas raciais. E uma última informação é de que o juiz eleitoral Vladimir Capistrano negou ontem à noite o pedido do Ministério Público Estadual, na verdade uma liminar, que pedia a cassação do diploma da governadora eleita Fátima Bezerra. 3 procuradores do Ministério Público Eleitoral pediam, através de uma liminar, ou seja, de imediato, a cassação do diploma de Fátima. O juiz Vladimir Capistrano apelou até para a vontade e a soberania popular, como ele falou na própria decisão, e mesmo com a negativa do juiz eleitoral, o processo a ação do Ministério Público continua tramitando no Tribunal Regional Eleitoral e deve ser apreciada pela Corte Eleitoral depois do recesso do Poder Judiciário. Portanto, esse pedido do Ministério Público Eleitoral lista uma série de irregularidades nas contas da governadora eleita Fátima Bezerra e pede aí a cassação do diploma de Fátima. Ela não está livre ainda desse processo, somente quando houver alguma decisão ou favorável ou desfavorável a ela no pleno do Tribunal Regional Eleitoral. Agora a gente passa ao nosso bloco de entrevistas. Hoje eu recebo aqui no estúdio o coronel e presidente estadual do PSL, partido do presidente eleito Jair Bolsonaro, o coronel Hélio Imbrósio, ele presidente estadual aqui do PSL, falei, no Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vindo, presidente. Muito boa noite a todos que nos escutam. Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui para poder ajudar e tirar algumas dúvidas daqueles que tenham determinada curiosidade sobre o momento que nós estamos vivendo hoje, após a eleição. Um momento super novo, né? Presidente, o PSL está com uma movimentação bem ousada, com novos diretórios, com novas comissões provisórias nos municípios. Já é também de olho nas eleições de 2020, as eleições municipais? Quando nós terminamos o segundo tempo das eleições, segundo turno, vamos dizer assim, nós não tivemos recesso. Nós já entramos no terceiro turno, exatamente com todo o planejamento estratégico, que era exatamente ampliar as bases do PSL nos 167 municípios do estado. Então nós estamos agora cumprindo um cronograma que já foi planejado e estamos, na verdade, valorizando, começando por Mossoró, né, que, na verdade, em termos de município, é o segundo mais populoso e o primeiro em território. Segundo o maior colégio eleitoral? Não tenho dúvida. É a capital semiárido, é uma cidade importantíssima, onde nós temos à frente aqui o doutor Daniel Sampaio, que fez um trabalho brilhante, né, em todo o apoio aí, não só da sua candidatura, como também do general Girão, que foi eleito, e Jair Messias Bolsonaro, o nosso presidente da República. Qual é a diferença do PSL para os outros partidos? O Brasil tem mais de 30 partidos, alguns devem ser extintos porque não atingiram a cláusula de barreira, mas tem outro montante que luta para ser oficializado o partido. Qual é a diferença do PSL para os demais? O PSL no Rio Grande do Norte, é bom deixar claro, está tomando o protagonismo de não ser somente um partido político. Nós estamos com a seguinte posição: estamos ajudando o governo federal a implementar as políticas dele, e iremos ajudá-lo assim que assumir, para podermos ter as verbas federais chegando junto aos municípios. Então, nesse momento, nós pensamos em desenvolvimento regional. O partido o PSL do presidente Bolsonaro no Estado pensa em estratégias de melhorias para as pessoas, para os cidadãos, com menos Brasília e mais Brasil. É onde o cidadão vive, é onde o cidadão habita. Então, nesse contexto, o PSL não será apenas um partido político. Já está demonstrando que é, na verdade, um partido avançado do governo federal dentro do estado do Rio Grande do Norte. O Nordeste, presidente, ele é um reduto eleitoral do Partido dos Trabalhadores historicamente.
Nas eleições deste ano, por exemplo, chegou a dar quase 70% dos votos ao então candidato Fernando Haddad. Acabou derrotado, claro, em nível nacional, mas teve uma ampla vantagem no Nordeste. Como quebrar essa barreira? Trazendo desenvolvimento econômico. O senhor acha que aquilo foi de momento, que o PSL consegue reverter isso? Eu não tenho dúvida, até porque a menina dos olhos hoje do governo federal será o Nordeste. Estive presente na transição em Brasília por 3 vezes somente após as eleições e nós estamos com as metas voltadas para o Nordeste. Então, as pessoas têm medo que o Nordeste seja esquecido pela votação expressiva que deu ao PT. Senhor, isso... Não vai acontecer, até porque depois que Jair Bolsonaro foi eleito, ele mesmo deixou muito claro que o governo será para todos, né? Todos fazem parte de um grande conglomerado chamado Brasil, de uma grande nação, onde pretos, brancos, ricos, pobres, todos que votaram, que não votaram nele, serão atendidos igualmente. Até agora, o próprio presidente eleito, o governo, os setores do governo, já confirmaram pelo menos 2 nomes do Rio Grande do Norte para compor o governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. O deputado federal Rogério Marinho, que não foi reeleito, e o deputado federal Antônio Jacome, que não foi eleito senador. Passou também pela concordância da executiva estadual essa decisão? Na verdade, não. Pela concordância, não. Porém, é um nome muito bem-vindo. Rogério Marinho tem serviços prestados, né? E se Bolsonaro está lá em Brasília criando suas comissões, deve também a nós respeitarmos essas composições. Rogério Marinho tem grandes serviços prestados, inclusive na área da reforma trabalhista. Mas aí que nós concordamos. Que tramitam contra ele. Sim, por isso que está em apuração e se for constatado, nada será diferente do que Bolsonaro tem feito até o momento, né? Ele tem sido muito tramontina, uma vez que está constatado, julgado, transitado, né, qualquer coisa que possa deixar em dúvida o seu ministério. Mas, inclusive, hoje o Bolsonaro, pelo menos a parte da imprensa nacional, chegou a destacar uma declaração dele de que não pretendia descartar o futuro ministro do Meio Ambiente, que é o Ricardo Salles, foi condenado por improbidade administrativa. Não é uma contradição para ele que disse no final de outubro que não teria ministros condenados nos quadros dele? Eu acredito que esse momento ainda está sendo esclarecido. É um momento que ainda não se está totalmente apurado todas as pendências em relação ao novo ministro nominado, mas tenho certeza que Bolsonaro não mudará a sua conduta, né, diante de tudo que ele já apresentou até o momento. Há também as movimentações que chamam de atípicas pelo COAF e que minam a família Bolsonaro. Isso estremece um pouco a imagem do futuro governo? Nenhuma. Bolsonaro, normalmente, ele trata exatamente da mesma forma, pode ser até mesmo o filho, né? Uma vez apurado, uma vez constatado que há envolvimento, eu não tenho nenhuma dúvida, eu nem os eleitores de Bolsonaro, que será tomadas as medidas necessárias de nível, como ele tem tomado em todas as situações. Como é que vai ser o relacionamento no Rio Grande do Norte do PSL com o Partido dos Trabalhadores, que tem aí o governo do Estado? Os dois partidos, nacionalmente, nos estados, nos municípios, são ideologicamente opostos, estão aí em campos bem opostos. Como é que se pretende haver uma comunicação, quando for necessária, entre esses dois partidos da base do PSL, presidente? Essa é uma pergunta que tem que ser feita para a governadora Fátima e para os governadores do Nordeste. Porque do mesmo jeito que Bolsonaro demonstrou grandeza, convidando a todos os governadores, o Nordeste optou em criar um bloco e um muro de separação. Então, o PSL está sempre ao lado da população, as nossas posições serão sempre a favor dos projetos que possam trazer benefício, mas a governadora e os governadores do Nordeste têm que demonstrar também um ato de grandeza e governar para todos e não ficar com brigas ideológicas, até porque a eleição já passou. Você acha que tem que todo mundo sair do palanque e, pelo menos administrativamente, ter uma parceria, mesmo que em partidos distintos? Não falo em parceria. Eu falo em respeitar, eu falo simplesmente que nós vamos fiscalizar o governo dela e nós estaremos muito atuantes apoiando os projetos a níveis federais. A nossa preocupação é fazer com que o PSL, partido do presidente, cresça, mas ao mesmo tempo seja responsável, fiscalize, denuncie e apoie projetos que sejam voltados para o bem comum, para o bem da sociedade. Esse é o direcionamento dos eleitos pelo PSL aqui no Rio Grande do Norte. Coronel Araújo, deputado estadual, Coronel Girão, deputado federal.
Coronel Azevedo da Polícia Militar, e General Girão, foi comandante da Polícia Militar, que muito nos orgulha o mandato do Coronel Azevedo e do General Girão. São homens que foram eleitos aí nas urnas e realmente representam muito bem o PSL. Os setores da imprensa chegaram a ventilar de que na mudança de Mineiro para Beto Rosado, de que o senador José Agripino Maia, que Beto Rosado poderia assumir alguma vaga no governo Bolsonaro, e aí José Agripino Maia assumiria, no caso, a primeira suplência. O senhor já ouviu falar? Especulação. É especulação. Apenas especulação midiática. Agora, falando sobre o Estado e sobre governo, o Estado está numa situação bem difícil. Hoje, inclusive, o governo chegou a dizer que o déficit orçamentário, o déficit financeiro, deve chegar a quase 3 bilhões de reais. Na sua visão, presidente, o senhor acha que Fátima terá condições de colocar o Rio Grande do Norte nos trilhos do desenvolvimento? Torço para que isso aconteça. Acho a situação do Estado muito delicada, muito difícil. Se os poderes não se juntarem para poder pensar numa solução em conjunto, acho muito difícil o Estado sair dessa atual crise, até porque com esse afastamento do governo federal, já sinalizado pelo governo estadual, isso só tende a prejudicar as relações bilaterais. O senhor falou que vai contribuir para que venha, por exemplo, recursos para o Rio Grande do Norte do governo federal, não é isso? Para que áreas do tipo? Já há algum direcionamento, algum pensamento da parte do PSL? Na verdade, se nós observarmos os potenciais que o Estado tem, né, nas diversas mesorregiões, nós identificamos diversos projetos, né, interessantes. Por exemplo, nós já estamos inclusive hoje lá em Brasília, em reunião com o Ministério da Saúde e também com o Ministro do Desenvolvimento Regional. No Ministério da Saúde, levamos o laboratório Laís, que é um laboratório referência que poucos norte-riograndenses conhecem. Fica no Hospital UOL, é um centro de excelência financiado com 95% de recurso internacional. Produz equipamentos de laboratório fantástico. Fomos identificar o projeto, levamos o chefe do laboratório, Dr. Ricardo, a Brasília, colocamos ele com a ciência e tecnologia e com o Ministério da Saúde. De lá, o Ministério da Saúde mandou uma equipe, identificou o potencial e hoje estão em Brasília em tratativas para tornar o modelo norte-riograndense como modelo nacional. Esse é o papel do PSL. Eu quero deixar claro que nós vamos conectar projetos interessantes a níveis federais para que haja desenvolvimento, emprego e renda para a população. Muito bem, a gente dá um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu retorno. Mais um bloco de entrevistas aqui com o presidente estadual do PSL aqui no Rio Grande do Norte, o Coronel Hélio Imbrósio. Deixe toda a sua família conectada com a BrisaNet. Contratando o combo com TV, internet, telefone fixo, você ganha chips Brisa Móvel para toda a família. Isso mesmo, toda a sua família. Consulte o regulamento no nosso site ou ligue 0800 281 3017. BrisaNet, levando o mundo até você. Chega de pegar carona ou andar a pé. Se já atingiu a maioridade, então tá na hora de aprender a pilotar e a dirigir. Para essa conquista, tenha meta na sua vida. Autoescola Meta, a mais nova autoescola de Mossoró, atendendo os seus clientes com profissionalismo e dedicação. Matrículas e informações. Fones 2142-279 ou pelo 98138-1414. Autoescola Meta, garantia de confiança e atenção no trânsito. A Repete é uma das empresas que mais investe em tecnologia na nossa região.
São vários serviços num só lugar. Gráfica rápida, brindes, impressão em grandes formatos, itens em acrílico, MDF e ACM, fachadas comerciais, envelopamento de veículos, outdoor, painel de LED, criação de artes e o que a sua imaginação permitir. Repete Indústria de Comunicação Visual, Avenida Leste-Oeste, 3316-0032. Tudo muda quando você se move. Vestibular Diocesana 2019.1. Faça já a sua inscrição. Estrutura completa. Cursos 100% presenciais. Preços acessíveis. E bolsas para os primeiros colocados. Faculdade Diocesana de Mossoró. Tudo muda quando você se move. Inscrições 84 84 3318 7648. A gente dá continuidade no nosso bloco de entrevistas, hoje recebendo o presidente estadual do PSL, aqui no Rio Grande do Norte, o coronel Hélio Imbrósio. Coronel, ainda falando sobre política, muito se fala sobre uma ida do capitão Stevenson Valentim para o PSL. Há conversas nesse sentido, presidente? Eu não posso falar nem que sim, nem que não, mas como eu não fico em cima do muro, né? Iniciou-se uma pequena conversação. O muro já é um posicionamento. Iniciou-se uma pequena conversação, não com ele, mas com alguns intermediários que já procuraram a gente para falar sobre que o melhor perfil de partido para o capitão Steve seria o partido de Bolsonaro. Há outros nomes de eleitos ou reeleitos que podem passar a integrar o PSL, ou que o PSL vem tentando conversas, etc.? Não, nós não estamos procurando ninguém no momento. Entendemos que tem gente, sim, nos procurando, mas ainda não é momento para falar de... Até porque existem janelas partidárias, né? Então, aqueles que têm mandato têm seus tempos, mas tem gente, sim, nos procurando, mas nós não estamos tratando disso nesse momento. Nesse momento é pegar quem nos apoiou, consolidar os municípios e, no segundo momento, então, tratar essas exceções que são as pessoas que querem migrar para o partido. A meta é chegar quando aos 167 municípios? Em 2020. Em 2020 está com comissões provisórias dentro dos 167 municípios. 167. Hoje o senhor teve uma reunião com o empresário Luiz Roberto Barcelos, que é o presidente da Agrícola Famosa. É uma tentativa de aproximação com o empresariado local? Na verdade, Luiz Roberto nos convidou para tomar um café, né? No período de confraternização da empresa dele. Comparecemos lá, gentilmente, eu, a equipe do PSL estadual, a equipe de Mossoró municipal, junto com o general Girão. E nesse momento, nós conversamos de diversos assuntos, entendemos um pouco do cluster da fruticultura, entendemos do potencial que a região fronteiriça, né, Rio Grande do Norte, Ceará, possui, e isso está ao encontro, está somando com as nossas pretensões do partido junto aos projetos de Bolsonaro, que é desenvolver o semiárido, que é dar emprego e renda. E eu acho que Barcelos é um grande nome, é um empresário renomado, que tem toda a minha estima, meu apreço. Inclusive, convidei ele para ser o senador do PSL. Antes da campanha eleitoral agora. Antes da campanha eleitoral. Tive 2 reuniões com ele, mas ele preferiu recuar e tomar conta das empresas. Quem sabe não será um bom nome para um futuro próximo aí para compor a chapa do PSL. Como é que o senhor avalia os nomes já anunciados pelo presidente eleito Jair Bolsonaro para o ministério, para os ministérios? Bom, Bolsonaro ganhou as eleições com 56%. Hoje está com 75%. É sinal de que ele tem acertado nas suas indicações. Até porque senão a população não estaria, né, apoiando e dando todo esse prestígio para ele de aceitabilidade. Então, acho que os nomes são excelentes. Nas equipes de transição, onde nós frequentamos lá, nós temos conversado com os ministros de uma maneira geral e observamos que os ministros eles têm um compromisso muito grande com a retomada do crescimento econômico do país e a retomada de colocar o Brasil nos trilhos novamente. Ele vai conseguir, o senhor acha? Pelo menos pacificar essa agitação política. Eu não vejo agitação política no momento. O que eu vejo, na verdade, é que houve uma eleição, O segundo mandato da Dilma foi muito conturbado politicamente. Depois veio o impeachment, que conturbou ainda mais. O governo Temer não conseguiu acalmar como esperava pacificar o país. Por isso que eu falo de ainda de uma agitação
política muito forte. O que eu vejo, na minha ótica, é uma grande cobrança, uma grande expectativa, né, da população. Né? Seja quem votou e quem não votou, todos esperam, com muita expectativa, o governo de Bolsonaro. Agora, com relação aos momentos que estamos vivendo, eu encaro de forma diferente. Eu entendo que o momento do impeachment, do PT, e a chapa seguinte de Temer, que era uma chapa única, né? Isso sim foi conturbado, até porque tinha muita corrupção, tinha muitos escândalos, muita denúncia. Foi um momento muito conturbado para o país, prisão de ex-presidente. Então, esse momento todo, eu acredito que nós não estamos vivendo agora nesse momento. Nesse momento, nós estamos vivendo um realinhamento, né, numa nova opção que foi colocado, onde o povo realmente elegeu com legitimidade um novo governo, e esse novo governo que foi às urnas, que foi eleito, está demonstrando agora que está tendo uma aceitação do povo, 75% de aceitação. Então, acho que o Brasil já está demonstrando que está retomando o seu rumo. Como ele mesmo disse, ele não pode errar, senão o PT vai voltar. É verdade, nós não podemos errar, isso eu concordo. Porém, essa cobrança que está acontecendo nesse momento, isso tem também nos ajudado a governabilidade, porque o povo hoje está muito mais atento, né? Hoje o povo nas mídias sociais está cobrando muito mais cobrança, muito mais participação, o que eu acho excelente para uma democracia. Mas a gente tem que dar um saldo aí, porque o início de governo é sempre um entusiasmo do povo. Depois é que começa a cadeira da presidência, o peso da cadeira da presidência a incomodar. Eu acho que governar é dar exemplos, né? Governar é dar exemplos. Eu acho que o Bolsonaro tem dado exemplos, e os exemplos, na verdade, além de convencer, acaba arrastando. E eu acho que os ministérios que ele está colocando, de uma maneira geral, têm tido uma excelente aceitação, homens realmente preparados, homens honrados, que têm falado muito de Brasil, têm falado muito de projetos nacionais, e isso tem deixado a população, sim, esperançosa. E confesso que até eu estou muito esperançoso, porque eu tenho participado, tenho visto que a equipe está muito bem preparada e está pensando realmente na retomada do Brasil. As esquerdas dizem que ele é homofóbico, misógino, na campanha eleitoral foi muita... Hoje acalmou um pouquinho mais esse discurso, mas ainda há alguns setores que falam isso dele. O senhor acha que há alguma tequinho de razão, alguma brecha que se deixou para pensar nisso? Olha, eu vou lhe confessar uma coisa. Minha esposa demorou a aceitar que ia votar em Bolsonaro, né? Ela achava o discurso dele um pouco forte, um pouco contundente, pesado, né? Mas depois ela foi vendo que era um discurso necessário. Era dele aquela postura e era aquilo que o povo estava precisando. Então, quando ele dá esse discurso, mesmo que pesado, mas que atinge os anseios da população, ele ganha legitimidade com isso, entendeu? Eu acho que minha esposa foi convencida e acabou arrastando inúmeras amigas dela depois que ela se convenceu que era uma única opção que nós tínhamos para o momento do Brasil. O senhor falou no primeiro bloco que o PSL aqui do Estado vai ter um elo, né, entre governo federal, Estado do Rio Grande do Norte, eu digo assim, para trazer investimentos, etc. Mas uma das áreas também é a questão da segurança pública que eu senti falta, que é o discurso do presidente eleito Jair Bolsonaro, foi eleito também com um discurso muito forte de melhorar a segurança pública, e aqui no Rio Grande do Norte essa área é um verdadeiro caos. Há alguma iniciativa ou projeto da executiva do PSL em discutir esse tema com o governo federal, estadual, etc.? Segurança pública é um projeto de todos nós, né? Ela é do cidadão, até mesmo as corporações. Nós não podemos nos furtar de colaborar para que a segurança da população melhore no seu dia a dia. Até mesmo porque envolve não só a segurança das pessoas, como também a parte da economia. O turismo mesmo sofre demais quando você não tem a sensação de segurança. O turista vai procurar onde se sentir seguro. Então, nós não podemos nos furtar e nós não iremos nos furtar. O comandante da Polícia Militar, o secretário de Segurança, o Coronel Araújo, é meu colega há 10 anos, é um homem preparado, tá? Torço por ele e tenho certeza que ele vai fazer um bom comando. Coronel Araújo foi anunciado para... Anunciado. Exatamente. Um abraço, Araújo. O senhor é a favor do armamento? Com certeza. Na verdade, não a pergunta como você me colocou do armamento em si, mas a proteção à própria vida, né? Nós temos que cuidar
da proteção da nossa guarda, da nossa família. Eu acho que isso é um direito constitucional, é o direito à proteção à vida. Então, se você está desarmado dentro da sua casa e você está em ameaça, por que não? Isso é bíblico, inclusive, defender a sua própria vida. Né? É uma coisa que nós não podemos nos furtar e não podemos ter milindres a comentar que o Estatuto do Desarmamento serviu somente para armar bandidos e marginais. Bolsonaro vai conseguir ser maior do que Lula em termos de líder popular? Eu acredito que não, até porque não seja a meta dele, até porque Bolsonaro não tem sede de poder. Bolsonaro deixou muito claro que ele está ali para cumprir uma missão. E a missão que ele está cumprindo é uma missão que vai trazer o Brasil de volta aos rumos, aos trilhos. Mas Lula não. Lula teve um perfil diferente. Lula foi sindicalista, foi um líder popular e teve uma missão muito importante. Porém, se perdeu, se enebriou pelo poder e aí se perdeu como estadista. Coronel Hélio Imbrósio, presidente estadual do PSL, muito obrigado, presidente, pela entrevista. Eu que agradeço a gentileza e estou à disposição sempre que for convidado para poder participar do seu programa. Muito obrigado, já desejando um Feliz Natal ao senhor, já é na próxima segunda-feira, então Feliz Natal ao senhor e à sua família também. Muito obrigado, Feliz Natal para todos que nos assistem. E muito obrigado a você também, eu retorno na próxima segunda-feira, às 18h45, aqui na TV Terra do Sal, canal 14 da TV, 14.1 da TV aberta em Mossoró, 2 da TV aberta em Pau dos Ferros, 173 pelo sistema Cabo Brisanet e também ao vivo na fanpage da TV Terra do Sal. Muito obrigado a todos, a todas também. Tenham um ótimo final de semana. Até a próxima segunda-feira.